Fala galera, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui para mais uma aula do nosso projeto de aulas semanais Cursol, falando sempre sobre energia solar. E hoje eu vou dar prosseguimento, dar continuidade aí à sequência de conteúdos sobre a NBR 16690, né? É importante a gente conhecer sobre a norma que trata das instalações de sistemas fotovoltaicos, as especificidades da norma, aqueles detalhes, aquelas coisas que falam em especial sobre a parte de corrente contínua, né, que não é tratado na NBR 5410, mas de qualquer forma é importante a gente fazer um paralelo entre as normas e conhecer as boas práticas de instalação. Por isso que eu faço questão de disponibilizar esse conteúdo aqui nos meus treinamentos, nos treinamentos da Cursol Energia Solar. Se você já está inscrito em alguma das minhas redes sociais, você está sempre em contato aí com as novidades e com os assuntos discutidos, né? Todas as discussões, os cursos, os novos cursos, ou até mesmo a parte de formação e capacitação gratuita que a gente disponibiliza frequentemente. Então, se você está nos acompanhando no Instagram, que é @cursolenergiasolar, se você está nos acompanhando aqui no YouTube, né, no canal da Cursol Energia Solar, do professor Flávio BBS, Flávio Barcelos, né, a gente está sempre postando conteúdos e novas aulas, novas atualizações e principalmente tudo que diz respeito aí à formação de qualidade no setor, beleza? Então, te convido mais uma vez aí reforço, né, o convite para que você nos acompanhe, se mantenha inscrito no canal aí com as notificações ativadas para estar sempre recebendo aí o que há de mais novo. Mas, então, partindo agora para nossa aula, vamos aqui acompanhar aqui, eu vou abrir a norma também, para que a gente possa já fazer um comentário, né, direto sobre ela aí. Então, eu tenho aqui a NBR 690 e a gente parou no item 5, né? Então, aqui no sumário, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver a parte de seleção e instalação dos componentes elétricos, ok? Então, 6.1, generalidades, as conformidades, tá? A parte de influências externas, identificação dos componentes, independência dos componentes. Vamos falar um pouquinho da compatibilidade eletromagnética, que diz respeito aí um pouquinho à parte já de descargas atmosféricas, o que diz respeito na nossa norma aí de sistemas fotovoltaicos. Vamos falar aqui sobre a parte de documentação da instalação, né? A parte da seleção das linhas, a parte de condutores, a segregação entre corrente alternada e contínua, isso é um tema importante. Seleção e instalação em função de influências externas, capacidade de condução de corrente, né, um termo que é bastante discutido na 5410 também, a ampacidade, né, o cabeamento, características dos cabos, as caixas de junção, as string boxes, a parte de conectores, tá, condições gerais, disposição dos conectores, e a gente vai até aqui no item 6.3 vai ficar para uma próxima aula, né? A gente tem bastante assunto aqui para falar até a parte de prescrições para instalação. Então, vamos direto lá para a página aqui, ó, 34. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Vou ver se eu consigo digitar aqui já direto. Não, vamos lá, aqui. Um jeito bom é aqui, ó. Vou mostrar a barrinha lateral e eu vou mais rápido, né? Vamos lá para a página 34. Aqui. Beleza, então vamos abrir um pouco mais o zoom aqui, tira essa barra lateral. Então, seleção e instalação de componentes elétricos. Como é de praxe, eu vou fazer um paralelo mostrando também o que a NBR 54 diz, né, a respeito. Por exemplo, ó, 6.1, prescrições comuns a todos os componentes. Então, a gente tem na 5410 também a parte aqui, ó, prescrições comuns. Mantém a mesma numeração, né, para facilitar a referência.
E tudo que a 5410 fala, né, nesse item 6.1 aqui está de acordo lá. Então, generalidades, componentes selecionados de forma a satisfazer as prescrições enunciadas nessa seção, aplicáveis a outras seções. Então, a parte de conformidade também, então ela mantém também essa conformidade aqui e essa referência à IEC e à ISO, né? Fala aqui que na inexistência de uma norma específica, IEC ou ISO, os componentes devem ser selecionados com base em norma regional, norma estrangeira reconhecida ou, na falta dessa, acordo especial entre o responsável pela obra e o responsável pela instalação elétrica. Então, a gente tem aqui também a parte de adequação, né, das condições de serviço, ó, na parte de tensão, corrente, frequência, potência. Não vou, né, ler a 5410, ela é muito mais extensa, né, mas ela vai mantendo essa complementariedade, tá? Então a parte 6.1, generalidades, ela fala que se aplica todos os requisitos da 5410 e essas partes aqui, ó, específicas, que os componentes eles devem ser adequados para uso em corrente contínua, devem ter tensão nominal, volta aqui, devem ter tensão nominal igual ou superior à tensão máxima do arranjo, né, determinado em 6.1.3. Então, a tensão máxima do arranjo é aquela quando a gente vai fazendo as associações em série dos módulos e toma a tensão de circuito aberto, a tensão VOC. Ter corrente nominal ou igual ou superior apresentado na tabela 5. Então, a gente vai consultar a tabela 5 aqui mais à frente, ó. Então, essa aqui é a 4 e a tabela 5 aqui, ó. A tabela 5 fala sobre capacidade mínima da corrente dos circuitos. Então, se eu tenho um circuito numa série, né, que é uma associação dos módulos, ele tem que ser 1.5, né, tá aqui, ó, para um arranjo com apenas uma série. Então, ele tem que ser 1.5 vezes a corrente SC, que é a corrente short circuit do módulo, a corrente de curto-circuito do módulo. Então, se eu tenho uma série só, tem que ser 1.5 vezes a corrente de curto-circuito daquela série. Se tiver mais séries em paralelo, né, mais arranjos aqui, mais séries fotovoltaicas em paralelo, mais strings em paralelo, eu tenho que tomar esse SPO aqui. O SPO é o número total de séries, né, de strings conectadas em paralelo, protegidas pelo dispositivo de proteção contra sobrecorrente ajusante. Então, essa quantidade de séries conectadas em paralelo tem que ser tomada aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, 4 strings em paralelo, vai ser 4 menos 1, 3, vezes 1.5 vezes a corrente daquela string, ok? Então, se a gente tem... E ainda acrescido, né, somado aqui o INP, que é o valor nominal da corrente do dispositivo de proteção contra sobrecorrente a jusante mais próximo, quando houver possibilidade de circulação de corrente reversa no dispositivo. Então, esse elemento aqui, ele vai estar limitando toda a corrente reversa que possa vir a circular naquela string. Então, quando a gente sabe, né, já foi discutido aqui antes, que quando você tem várias strings em paralelo, várias séries fotovoltaicas em paralelo, existe a possibilidade de, no caso de uma falha, tá, em uma das strings, as outras 3 mandarem corrente para ela, uma corrente reversa para ela. Então, eu tenho que cuidar para que essa corrente reversa, né, ela também seja considerada aqui na minha proteção, né? É isso que está especificado aqui nessa expressão aqui. Então, se eu tenho aqui uma série com proteção, o valor nominal do dispositivo de proteção é que determina a corrente, capacidade mínima dos circuitos. Então, o fio que vai alimentar esse circuito, ele tem que estar adequado à proteção contra a sobrecorrente da série fotovoltaica. Então, isso é um pressuposto desde lá da 5410, que os condutores, eles têm que suportar a corrente
limitada pela proteção. A proteção ela está ali para realmente limitar a corrente nos condutores. Beleza, continuando aqui, então aqui outras formas de ligação, né, em subarranjo fotovoltaico e no arranjo fotovoltaico também. Então, no caso de arranjos, a gente tem, no caso de arranjos e subarranjos, a gente tem um fator um pouco menor, né? Ao invés de ser 50%, 25% da soma das correntes de curto-circuito de todos os outros subarranjos. Aqui a gente já considera que existe uma probabilidade menor de todos eles estarem fornecendo a correntes de curto-circuito simultaneamente. No caso do arranjo, também é mesmo percentual aqui de 25%, tá? E aí, se ele tem proteção contra sobrecorrente, o valor do dispositivo de proteção é que define a corrente mínima do circuito. Aqui, para o caso do arranjo, também, dispositivo de proteção que define. Então, isso é o que fala a tabela 5, vamos voltar lá, né, na nossa especificidade lá, né, na generalidades. Aqui, ó. Então, a gente está falando aqui. Beleza. A questão dos fatores de correção para aqui, ó, condições de serviço e influências externas. O que seria isso aqui? Influência externa, nesse caso, é a temperatura. Então, olha só, quando a temperatura ambiente for muito baixa, aquele caso que já foi discutido aqui também em aulas anteriores, quando a temperatura ambiente é muito baixa, a gente tem um risco devido ao fator de correção de tensão de circuito aberto, ele fazer com que essa tensão de circuito aberto em temperaturas menores do que a temperatura STC, né, que é 25 graus, em temperaturas inferiores a isso, essa tensão de circuito aberto fica maior do que a que vem especificada lá no catálogo. Então, você tem que aplicar fatores de correção. Em primeiro lugar, o fator de correção indicado pelo fabricante, que é o que a gente ensina no treinamento lá. Pega o datasheet do módulo, pega o manualzinho do módulo, pega o fator de correção e multiplica pela variação de temperatura. Caso você não tenha, né, esses dados do fabricante, a norma traz essa tabela 4 aqui. Aqui, ó. Né, então, a gente pode usar essa tabela 4, ó. Quando as instruções do fabricante não estiverem disponíveis para módulos de silício cristalino, mono e poli, a tensão do arranjo VOC deve ser multiplicada por um fator de correção de acordo com a tabela 4. Então, é isso que a tabela 4 traz. Ela traz uma alternativa quando você não tem os dados do fabricante. Então, beleza. Temperatura menor do que a esperada, se ela tiver entre 24 e 20, se aplica, né, 2% a mais, entre 19 e 15, 4% a mais, e assim vão sendo aplicados fatores até um limite aqui de menos 40 graus Celsius, onde a gente aplica 25% a mais na temperatura VOC. Acima de 40, ou melhor, abaixo de 40, né, inferior a 40, menos 40 negativo, quando tecnologias não forem de silício, mono e policristalino, a correção de tensão deve ser feita somente de acordo com instruções do fabricante. Ou seja, você vai ter que dar um jeito de conseguir esse catálogo, né, esse manual, esse datasheet. Ok, isso aqui é a área a nossa tabela 4, ela só vai de 24 a menos 40 graus. Séries fotovoltaicas instaladas utilizando o CPCC, né, para quem não viu as aulas anteriores, o CPCC é a nomenclatura dessa nossa norma para os otimizadores de potência. O CP são os condicionadores, ele chama de dispositivos de condicionamento de potência, né, que são os dispositivos de eletrônica, os eletrônicos que fazem a adequação da saída do módulo. Quando ele é CC, aquele otimizador, é aquele dispositivo de eletrônica de potência a nível de módulo que pega e faz busca fazer com que o módulo sempre opere no seu máximo ponto de potência. Ele faz um MPPT, né, um tracking de máximo
power point, né, o ponto de máxima potência, um rastreador de pontos de máxima potência a nível de módulo. Então, quando você tem os otimizadores aí a nível de módulo, você pode fazer com que os arranjos que sejam calculados, a tensão seja calculada, a tensão máxima, de acordo com 4.3.5, que a gente já fez essa aula aqui também, mostrando que simplesmente considera a soma das tensões de cada um deles, tá? A soma das tensões máximas de cada um deles. Beleza? Lembrando que otimizadores são elementos que são bastante seguros, né? Então, em caso de falha também, eles jogam a tensão de saída do módulo para um nível bem baixinho, 1 volt, 2 volts, jogam para níveis de tensão bem seguros, né? Em caso de falha. Então, são equipamentos bem interessantes de se ter. Aí a questão da acessibilidade, né? Aí ela faz referência a 5410, identificação de componentes, então a gente pode até dar uma olhadinha lá na 5410 também, mas de novo, sem passando exageradamente, assim, passando ponto a ponto, né? A gente tem aqui as considerações, né? Todas as tabelas de condições de influências externas, então a 5410 realmente é a mãe, né? Então a questão de acessibilidade, ó, ele fala que componentes e linhas elétricas devem ser dispostos de modo a facilitar a sua operação, inspeção, manutenção e acesso a conexões. O acesso não pode ser bloqueado, não pode ser dificultado, não pode ser reduzido pela montagem de componentes blindados, fechados, lacrados ou que tem alguma obstrução na frente. Então você tem que deixar a instalação elétrica, a rede elétrica o mais acessível possível. Mesma coisa serve para fotovoltaica também. Questão da identificação, né? Placas, etiquetas, outros meios de identificação, linhas elétricas, condutores. No caso da fotovoltaica é sempre importante colocar uma placa de advertência de geração própria, né? Isso é até uma exigência das concessionárias. Então é sempre identificado junto ao padrão de medição. Além disso, os condutores também eles devem ser identificados. Isso aqui, então vamos aqui voltar para a norma fotovoltaica aqui. Então tudo aqui é referência, ó. 5410 se aplica, 5410 se aplica na parte de compatibilidade eletromagnética, na parte de documentação se aplica também. Então vamos nos ater aqui, como eu já vinha falando antes, mais a parte do que tem de diferente, né? Assim, vamos considerar que a 5410 já seja de conhecimento público e comum a todo mundo, todos nós. Então, parte de seleção e instalação das linhas elétricas. O que ele muda aqui? Ó? Seções nominais dos condutores e dos subarranjos, né? Das séries, que são as strings, dos subarranjos e dos arranjos devem ser determinados de acordo com os níveis de proteção contra sobrecorrente, né? Então a gente está aqui selecionando a seção dos condutores. Qual vai ser, né? Quantos milímetros quadrados eu vou utilizar de seção dos meus condutores? Vou usar condutor de 2,5, de 4, de 6 milímetros quadrados? O que determina isso aí? Então, a questão é níveis de proteção contra sobrecorrente, quando em uso, mínima capacidade de condução de corrente do circuito, né, de acordo com a tabela 5, queda de tensão, potencial corrente de falta e deve ser aplicada a maior seção nominal do condutor obtida a partir desses critérios. Então, é muito semelhante aos critérios de dimensionamento da 5410, onde a gente também considera capacidade de condução de corrente, a proteção de sobrecorrente que vai ser utilizada, a capacidade de condução, que é a ampacidade, que aqui está definido pela tabela 5, a queda de tensão e potencial corrente de falta, que seriam, no caso da 5410, a gente tem muita preocupação com a corrente de curto-circuito. Por quê? Porque a gente está recebendo alimentação a partir de fontes de tensão, né? Então, a corrente de curto-circuito ela é muito grande, no caso de uma fonte de corrente, de tensão. No caso da geração fotovoltaica, a parte CC, né, exceto para sistemas off-grid,
que tem alimentação para bateria. Então, no caso dos sistemas on-grid, que a alimentação só vem dos módulos, elas são fontes de corrente, ou seja, tem corrente limitada, não vai passar daquilo. Qual é a máxima corrente que um módulo consegue entregar numa condição de curto-circuito? É praticamente a corrente de funcionamento dele. Então, se você tem lá um módulo que entrega 8.5, né, em condição de máxima potência, ele vai te dar 8.7, 8.8, 8.9 numa condição de curto. Então, com relação à sobrecorrente, a corrente de falta, né, a corrente de curto, ele é bem tranquilo. Então, aí ele faz um comentário aqui, ó, arranjos não conectados a baterias são sistemas limitados em corrente, mas eles podem ter uma corrente aumentada devido à ligação em paralelo das strings. Então, se eu tenho várias strings, ou né, aqui é chamado de série fotovoltaica, mais strings conectados em paralelo, ou arranjos conectados em paralelo, eu posso ter uma corrente elevada. Aqui é uma questão importante também, a segregação entre linhas em corrente alternada e corrente contínua, né? Então é importante que elas sejam separadas, diferenciadas, os circuitos de corrente contínua e os circuitos de corrente alternada, da mesma forma que elas devem ser segregadas ou separadas para níveis diferentes de níveis de tensão. Então, se você tem um circuito para 440, você não coloca junto com um circuito de 220, 127 na parte de alternada. A NBR 5410 já falava isso, só que lá não tinha a situação de corrente contínua. Então, hoje a gente entende a corrente contínua como um nível diferente de tensão. O objetivo desse requisito é evitar que as linhas de corrente alternada e contínua sejam confundidas dentro de uma instalação. Então, você está passando dentro de um eletroduto lá, corrente alternada, corrente contínua, isso pode gerar um problema de confusão numa manutenção futura, tá? Até mesmo porque os profissionais podem não se atentar à questão da separação por cores dos condutores. Pode ser que essa instalação não tenha essa organização aí de diferentes tipos de cores para identificar a corrente contínua, a corrente alternada, ou que elas não tenham etiquetamento, não tenham uma tagzinha, né, uma marcação nos condutores. Então, sempre que possível, separar em circuitos diferentes. E fazer com que esses circuitos fiquem passando por rotas diferentes, né? Por caminhos diferentes, em eletrodutos diferentes. Os condutores utilizados dentro do arranjo fotovoltaico devem ser adequados para aplicação em corrente contínua. Então, a gente vai agora especificar o condutor. O condutor, o cabo solar, ele naturalmente já é diferente. Ele já vem atendendo todas essas condições. Então, isso aqui é realmente para definir se você está adquirindo um cabo solar, um fio fotovoltaico para trabalhar em instalação fotovoltaica, ele já vai atender isso aqui naturalmente, que seria o seguinte: ser adequado para aplicação em corrente contínua, tá? Ter tensão nominal igual ou superior à tensão máxima do arranjo, determinada em 6.1.3. Então, a tensão máxima do arranjo é aquela tensão de circuito aberto, determinado pela quantidade de módulos que você tem em série, em cada string. Ser dimensionado para a temperatura de operação, de acordo com a aplicação. Então, lembrar que esses cabos solares, esses circuitos de corrente contínua, muitas vezes eles estão próximos aos módulos lá, eles estão expostos, então realmente estão em situação de temperatura elevada. Se expostos ao tempo, eles devem ser resistentes à radiação UV. Então, todo cabo solar que você compra específico para energia fotovoltaica, para sistemas fotovoltaicos, já é resistente à radiação UV. Se eles não forem resistentes à radiação UV, você deve colocar eles abrigados em uma proteção apropriada, em eletrodutos resistentes à radiação UV. Devem possuir isolação resistente à água. Se forem para ambientes litorâneos, salinos, devem ser do tipo cabo de cobre estanhado, a fim de reduzir a degradação ao longo do tempo. Em todos os sistemas que operam com tensão acima de DVCA, DVCA é um limite para corrente contínua de 60 volts. A gente já viu essa tabela em aula anterior aqui, está lá no anexo, no final da norma. Então,
esse limite aqui para a área seca é 60 volts, para a área úmida é de 35 volts, mas então então todo sistema que opera com tensão acima desse nível aqui, condutores devem ser escolhidos para minimizar risco de falta à terra e curto-circuito, ou seja, praticamente qualquer sistema aí de pequeno porte você já vai ter mais de um módulo. 60 volts hoje é a tensão de um único módulo. Então, se você colocou 2 módulos aí em série, você já ultrapassou isso aqui. Então, praticamente todo sisteminha aí exceto um sistema muito pequeno mesmo. Ele deve ser do tipo não propagante de chama, definido com a ABNT NBR IEC 60332. Cabos utilizados nas séries fotovoltaicas, nas strings, nos subarranjos e nos arranjos, devem atender a NBR 16612 para fios e cabos. Também tem uma série de normas aqui, tá, que vão definir a construção, a fabricação desses cabos. Além disso, os cabos devem ser classe 5 de flexibilidade, ou seja, cabos que permitam realmente movimentação, porque eles vão estar em constante vibração, em constante movimentação pelo vento, dilatação térmica por causa da temperatura e por causa da corrente. Então, eles devem ser cabos flexíveis para evitar problemas de mau contato, problemas de desconexão e problemas até de fissura mesmo, de quebra. A questão aqui da instalação em função das influências externas, então isso aqui a gente fala sobre os cabos do ponto de vista de fadiga, esforços mecânicos, por exemplo, vento, deve ser protegido contra bordas cortantes ou perfurantes, devem ser instalados de forma que a sua propriedade não seja degradada ao longo da vida útil, certo? Eletrodutos plásticos expostos ao sol devem possuir proteção UV, senão eles esfarelam completamente. Vou voltar aqui, Cadê? Então, abraçadeiras e presilhas não podem ser utilizadas como único método ou método principal de fixação, a menos que eles tenham vida útil maior do que a do sistema. Então, a gente está falando aí de 20 anos, no mínimo, ou do período de manutenção programada. Então, se tiver, você coloca uma abraçadeira, uma presilha que se degrada em 5 anos, você tem que programar uma manutenção a cada 5 anos para substituição disso aí. Eletrodutos e canaletas e presilhas instalados sob um arranjo ainda podem estar expostos à radiação UV. Então aqui a norma está falando o seguinte: não é porque ela está debaixo do módulo que não está exposta à radiação UV, porque ela pode ser refletida do solo, de construções ou de estruturas próximas ali, ela vai chegar também ali. Abraçadeiras metálicas podem ter bordas cortantes. Então, ao longo do tempo e à medida que esses cabos vão se movimentando com o vento, elas podem causar danos aos condutores. Então, aqui aquela tabela de capacidade de condução de corrente, onde a gente define que as seções mínimas dos condutores expostos à radiação UV e temperaturas elevadas próximas aos módulos baseados na capacidade de condução de corrente deve tomar como referência a capacidade de condução de corrente conforme tabela 5 e a capacidade de condução de corrente de condutores conforme especificado na NBR 16612. Fatores de correção de capacidade desses condutores devem levar em consideração a localização e o método de instalação. Isso aí. Então, a gente está falando aqui que esses cabos eles vão sofrer com a temperatura, eles vão sofrer com a exposição solar. Então, por isso que tem esses fatores aqui de aumento, 1,5 vezes a corrente máxima do módulo, a corrente de curto-circuito. Pode-se levar em consideração também a possibilidade de corrente reversa, que esses cabos sofram o efeito de uma corrente que venha de outras strings, esteja alimentando, por exemplo, numa condição de curto-circuito, de falta. Então, essa tabela 5, ela cobre todas essas situações.
Aqui tem duas notas, né? Nota A e B, falando a respeito, a nota A fala a respeito da temperatura, dizendo que próximo aos módulos expostos ao sol, eles vão ter temperaturas mais elevadas do que a do ambiente. Uma temperatura operacional, olha só que interessante isso aqui, ó. Uma temperatura operacional mínima igual à temperatura ambiente máxima esperada mais 40 graus deve ser considerada para condutores instalados perto ou em contato com os módulos. Então a norma fala o seguinte: se você está numa temperatura ambiente de 20 graus, pode considerar 60 graus, né, nos cabos, nos condutores, porque além do efeito jáulico da corrente, ele vai ter o aquecimento da proximidade com os módulos e por estar exposto. Então, ele está dando aqui um acréscimo de mais 40 graus Celsius, além da temperatura ambiente máxima esperada no local. Qual que é a máxima? A máxima é num dia de verão, né, perto do meio-dia. Inclusive, você vai ter a produção também máxima potência. E a nota B fala: a localização e o método de instalação, seja fechado, grampeado, enterrado, etc., dos condutores, também necessitam ser considerados no dimensionamento, ou seja, o tipo, né, a forma como eles estão instalados dentro de eletrodutos, enterrado, expostos. E aí a recomendação dos fabricantes deve ser levada em consideração ao estabelecer o dimensionamento conforme o método de instalação. Então, é uma notinha aqui também que pode ser que ela ultrapasse o valor da corrente mínima definida aqui pela tabela. Aqui tem mais um parágrafo, ó. Sempre que o inversor ou outro dispositivo de conversão de energia, que seria, por exemplo, um otimizador, ele tem a capacidade de fornecer corrente de retorno, né, ela deve ser considerada também, levada em consideração em todos os cálculos da corrente do circuito. Em algumas circunstâncias, a corrente de retorno será somada ao dimensionamento normal do circuito, de acordo com a tabela 5. O dimensionamento da corrente de retorno é um requisito da IEC 62109, que é uma das referências também da nossa norma aí. Com relação ao cabeamento geral, o cabeamento dos arranjos deve ser realizado de forma que a possibilidade de ocorrência de falta entre dois condutores energizados ou entre um condutor energizado e a terra seja minimizada. Então a gente tem que procurar deixar eles distantes sempre que possíveis, né? Com condutores com tensões, com diferenças de potencial elevada, tem que passar por rotas diferentes. Todas as conexões devem ser verificadas com relação ao torque mínimo, a polaridade, para reduzir o risco de faltas e possíveis arcos durante o comissionamento, operação e manutenção futura. Aí vem a questão aqui dos laços no cabeamento. Eu já falei sobre essa figura, mas ela é bem importante, bem interessante. Já falei sobre ela na parte de proteção contra surtos, né, provocados por descargas atmosféricas. Então, o que se fala aqui é que existem formas ideais de você passar e organizar o cabeamento nos módulos. Então, por exemplo, esse tipo de conexão aqui faz com que você pegue o negativo, passe direto e você venha fazendo uma série aqui entre positivo e negativo de módulos próximos. Aí esse negativo aqui vem no positivo do módulo de baixo, aí você continua com a série aqui e o retorno aqui ele volta direto sem passar por ninguém. Então, nessa ligação aqui, você vai gastar, né, um comprimento de cabo aqui extra, tá? Mas o que você ganhou com isso? Você ganhou que você não formou nenhum laço. Laço é se você ficasse fazendo, por exemplo, positivo com negativo aqui, sem passar esse de cima, e você voltasse com ele aqui quando ele terminasse. Então, ele terminou aqui no negativo, você volta com ele aqui. Aí, o que você teria? Qual o problema que você teria nesse caso? Né? Vamos ver aqui se eu consigo escrever alguma coisa aqui, ó. Aqui. Né? Aqui, ó. Não consigo escrever. Então, pode fechar isso aqui. O que eu queria mostrar era o seguinte: se você vem sem colocar um cabo extra, você vai ter um laço muito grande aqui, ó, formado por
todos esses módulos aqui. Desse jeito, você não formou, né, um laço muito amplo aqui. Então, há laço reduzido em posição de retrato com caixa de conexão em lados opostos, aqui, nessa organização. Se você montar os módulos com as caixas de conexão aqui para baixo, vem para a situação B aqui, ó, você tem uma possibilidade de fazer laço reduzido aqui também, sem gastar um fio extra. Né? Se a sua montagem permitir esse tipo de organização aqui, você também consegue evitar o problema dos laços. Ó. Exemplo de área de laços reduzidos nos módulos fotovoltaicos em posição de retrato e caixa de conexão próxima. Tá? Então, continua aqui na próxima figura. E aqui, se você então tem eles todos em uma única, né, em uma única fileira, em uma única fila, existe essa forma de ligação aqui, que é chamada leapfrog, né, que ela faz com que você salte o módulo. Então, por exemplo, eu tenho um positivo aqui, aí o negativo desse aqui, ao invés de eu ligar no positivo do próximo, eu estou ligando, né, eu vou saltar esse, ligo no positivo desse aqui. Aí o negativo aqui, né, negativo vem no positivo desse. E esse negativo termina aqui, e esse positivo aqui vem, né, saltando um também, e vem no negativo de cá. Então eu sempre ligo o positivo no negativo do módulo sem ser do vizinho, do imediatamente vizinho. Eu sempre salto um, tá? Eu vou fazendo isso. E na volta também, eu vou saltando sempre um. Então com isso eu consigo evitar também a formação de um laço. Né? Então, ó, exemplo de laço reduzido em posição retrato fila única. Cabeamento das séries fotovoltaicas. Então tem a questão aqui de que os cabos devem ser protegidos de danos mecânicos, tá? Se os cabos não tiverem em eletrodutos ou algum tipo de proteção, né, invólucro, eles devem ter esse tipo de cuidado para não ter dano mecânico. Dano mecânico seria ele ficar, né, ralando aí numa ponta, numa superfície cortante, numa quina e ficar em movimentação constante. Eles devem ser presos para aliviar a tensão mecânica a fim de evitar que o cabo se solte da conexão. Então eles não devem ficar pendurados lá, porque vai ficar exposto ao vento, balançando, até mesmo a ação de, né, se for uma usina de solo aí, animais que vão estar circulando por ali, se for, né, numa local que tenha proximidade de circulação de pessoas, então perigosíssimo você deixar esses cabos aí soltos e expostos. Para arranjos que funcionam com tensão superior a DVCA, né, como eu já comentei, acima de 60 volts, os cabos devem possuir isolamento duplo e o cabo e sua isolação devem manter o status de isolamento duplo ao longo de todo o seu comprimento. Então, eu não manter o status significa que eu não vou usar um cabo diferente. 90% do trecho eu usei isolamento duplo e um pedacinho eu usei isolamento simples. Não, tem que ser o tempo todo. A parte da instalação dos condutores nas junction boxes, né, nas caixas de junção, nas string boxes também. Então, quando os condutores forem inseridos em caixas de junção sem condutos, né, sem eletrodutos, deve ser utilizado um sistema de alívio de tensão mecânica para evitar desconexão do cabo dentro da caixa de junção, por exemplo, por meio de um prensa-cabo. Todas as entradas de cabo, quando instaladas, devem manter o mínimo de classificação IP requerida para o local. A condensação de água dentro das caixas de junção ou infestação de insetos podem ser problemas, por isso recomenda-se precaução sejam tomadas para drenar acúmulos de água e evitar a entrada de insetos. Né? É importante que essas caixas sejam vedadas, né? Para arranjos fotovoltaicos que funcionam com uma tensão superior a DVCA, 60 volts, onde qualquer condutor é encaminhado por meio das caixas de junção, esse condutor deve ser um cabo com isolamento duplo e o cabo e sua isolação devem manter essa condição ao longo de todo o seu comprimento. Mesma história. A questão da identificação dos cabos também deve ser fornecida uma identificação permanente e durável. Os cabos que a gente compra no mercado aí específico para energia solar, ele já vem com essa impressa, né? Essa impressão aqui, ó, essa marcação de fábrica, cabo para sistema fotovoltaico. Porém, se você se deparar com um cabo que não tenha essa impressão aqui,
bem legível, né, e bem durável, você tem que fazer algum tipo de identificação sua, né? Então, por exemplo, solar, CC, corrente contínua, e deve ser fixados a cada 5 metros, esse tipo de etiqueta. No caso do condutor ser colocado em um conduto, a identificação deve ser anexada ao exterior do condutor, em intervalo de 5 metros também. Codificação de cores para a corrente contínua não é necessária, está se falando aqui, mas normalmente ele já vem também no mercado aí nas cores vermelha e preta. Não se recomenda utilizar, né, não se deve usar a cor azul claro, verde ou verde amarelo, porque tipicamente elas são usadas para neutro e para aterramento. Os condutores nas caixas de junção, sempre que possível deve haver separação entre o positivo e o negativo, para minimizar o risco de arco e de curto entre eles. As conexões têm que ser feitas o mais mecanicamente eficiente possível, então você deve usar conectores de encaixe, né, do mesmo tipo e do mesmo fabricante. Então eu estou numa usina inteira, se eu precisar lá de 10.000 conectores MC4, eu vou usar do mesmo fabricante, é o que a norma recomenda. Conectores em um arranjo fotovoltaico devem cumprir os seguintes requisitos mínimos, né? Devem ser feitos para corrente contínua. Isso aí, quando você compra também um conector certificado no mercado, isso já vem naturalmente. Tensão nominal igual ou superior à tensão máxima, né, da sua instalação. Proteção contra contatos das partes vivas, mesmo que ele esteja aberto, desconectado. Então, o MC4 também faz isso. Corrente nominal igual ou superior à capacidade de condução de corrente no circuito que ele está instalado. Ser capaz de abrigar o condutor no qual está instalado, isolamento, revestimento, então tem que ser do tamanho adequado para a corrente, né? Ser dimensionado para a temperatura, comprimento classe 2, tensões acima de DVCA, também é o caso do MC4, exposição ao meio ambiente ser dimensionado para uso ao tempo e resistente à radiação, isso também acontece naturalmente, proteção IP também. Ser instalado de maneira que minimize os esforços mecânicos, né, que ele, né, suporte, ele não fica abrindo corretamente. Plugs e tomadas utilizados para equipamentos domésticos não devem ser usados. Você não vai usar um plug e tomada de eletrodoméstico, né? A crimpagem desses cabos tem que ser feito com a ferramenta própria, então não vai fazer crimpagem de MC4 aí com alicate universal, pelo amor de Deus. Conectores de encaixe em um arranjo fotovoltaico devem atender a esses requisitos, né? Tá em conformidade com IAC, IAN, exigir força intencional para ser separado. Então, todos esses critérios aqui, eles já são atendidos por um conector adequado, tá? Você não precisa se preocupar com isso, você só não vai usar um conector diferente lá, um conector fora dos padrões. Condições gerais, disposição dos condutores, também tudo de acordo com a 5410. E aí, então, é onde a gente vai parar por aqui na aula de hoje. Então, toda essa parte aqui vão parar aqui toda essa parte de condutores, né? Condutores e cabeamento. Na próxima aula, eu vou falar sobre dispositivos de proteção, seccionamento e comando. Como é que a gente especifica, como é que a gente escolhe, como é que a gente dimensiona eles da melhor forma possível. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula Cursol semanal número 104, tá? Espero que ela tenha te ajudado, feito sentido para você. E você pode me ajudar também, ajudando a divulgar esse material, fazendo uma propaganda, ajudando esse vídeo a chegar para o maior número de profissionais aí do mercado. Beleza? Vou ficar por aqui. Essa foi a nossa 104ª aula. Eu sou o professor Flávio Barcelos e na próxima semana eu estou de volta. Valeu, um abraço!